Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Análise Técnica. Para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E no vídeo de hoje, especificamente falando, estaremos falando com vocês sobre a análise técnica do mercado de criptomoedas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço, sempre recomendo e insisto, claro, que você se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço, claro, que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, pessoal, hoje analisaremos não apenas o comportamento de preço de algumas criptomoedas que eu separei para vocês, mas também tentaremos analisar um panorama geral do mercado. Isso porque podemos perceber claramente, acompanhando o mercado de criptomoedas, que estamos numa tendência de baixa muito forte e muitas pessoas estão em dúvidas do que fazer nesse momento. Então hoje, além de analisar os criptoativos aqui selecionados no seu canto superior direito, que são o Bitcoin, a Ripple, a Ethereum, a ONG e também a Binance, nós também analisaremos outras criptomoedas, porque nesse momento gráfico, com essa tendência de baixa em andamento, claramente o comportamento de preço e também de outros indicadores é muito semelhante para o mercado. E alguns desses fatores que eu posso citar aqui para vocês são primeiramente as linhas de médias móveis. Nós podemos perceber aqui nos gráficos técnicos de vários ativos, inclusive no tempo gráfico diário, um comportamento de preço abaixo das linhas de médias móveis. E justamente essa evidência técnica reforça ainda mais o pensamento de tendência de baixa para os criptoativos analisados. Isso porque, inclusive, como já foi tratado aqui no canal, as linhas de médias móveis são potenciais pontos de suportes ou de resistências, e elas também refletem justamente a tendência subjacente nos tempos gráficos analisados. Sendo assim, uma linha de média móvel apontando para cima, por exemplo, indicaria claramente uma tendência de alta para o ativo que você estiver analisando. Já uma linha de média móvel apontando para baixo indicaria justamente uma tendência de baixa se aproximando com essa sinalização técnica. E em uma relação lógica e também muito importante, quanto maior for o período de tempo analisado de uma linha de média móvel, mais importante é a sua análise. Então, por exemplo, quando justamente analisamos aqui no gráfico técnico as linhas de médias móveis de 20 períodos, 50 períodos e também de 200 períodos, nós claramente temos uma ordem de importância para cada uma dessas linhas. Claramente, a linha de 200 períodos é muito mais importante do que a de 50, que é mais importante do que a de 20 períodos. E o que podemos perceber justamente observando o comportamento técnico dessas linhas é um comportamento de baixa sinalizado por cruzamento de linhas de médias móveis e também por cruzamento de preços que estão nesse momento abaixo das linhas de médias móveis. E claro, também aqui com essas linhas apresentando uma curvatura para baixo, reforçaria então ainda mais a tendência de baixa em andamento. E isso pode ser observado de uma forma geral no mercado, que então apontaria justamente essa tendência de baixa voltada para um prazo maior de duração nesse momento. Uma outra questão importante a ser destacada nesse momento é justamente o comportamento de price action rompendo fundos anteriores e formando também topos mais baixos do que os anteriores. E um outro fator técnico que justamente atrelado aqui a um price action descendente reforçaria ainda mais a tendência de baixa em andamento é justamente a retração de Fibonacci. Isso porque, traçando a ferramenta de retração de Fibonacci nas pernas de baixa que acontecem no mercado, nós podemos perceber que a formação técnica de topos mais baixos também corrigem em números de Fibonacci, como por exemplo pode ser observado no comportamento técnico da Binance em seu tempo gráfico diário, com a formação técnica desses topos aqui que corrigiram justamente em números de Fibonacci antes de voltar aqui a cair com seu comportamento de preço. Note aqui inclusive que nesse segundo teste aqui próximo à linha de retração de 50%, também tínhamos a linha de média móvel de 50 períodos para justamente servir como uma resistência para o comportamento de alta dos preços. E sendo assim, esse fator técnico também reforçaria justamente um price action descendente que estaria formando então topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores. E um último fator técnico muito importante a ser destacado com vocês é justamente o comportamento de momentum que podemos perceber no gráfico técnico. Então, por exemplo, uma coisa que foi muito bem destacada aqui no canal em vários vídeos de análise aqui voltados para o longo prazo era justamente uma percepção do comportamento de preço em divergência com indicadores técnicos muito importantes, como por exemplo o RSI. E justamente uma divergência técnica desse tamanho e voltado aqui para um longo prazo de aplicação já denotaria então fraqueza técnica do movimento e poderia
poderia indicar então uma reversão para o mesmo. Inclusive, um reforço muito importante para uma possível reversão ou minimamente uma correção para o comportamento de preço de vários criptoativos é justamente observar que muitas máximas de preço foram atingidas em formações de topo histórico sem volume de negociações. E um princípio técnico muito importante a ser abordado aqui é que a formação de preço em que atinge uma nova máxima sem volume é um sinal bearish. Então, por exemplo, aqui no Bitcoin, observando justamente esse comportamento de preço em que rompeu um topo anterior, formou uma nova máxima histórica e que não tinha volume de negociações e que também apresentava uma grande divergência técnica aqui com o RSI voltado já para um longo prazo, tudo isso então já reforçava que uma possível correção ou até mesmo uma provável reversão já estava muito próximo de acontecer para o comportamento de preço desse ativo. E justamente essa percepção de momentum também pode ser percebido em vários outros tempos gráficos de vários outros criptoativos aqui do mercado. Então essa observação técnica com formação também de máximas atingidas com divergências técnicas com o RSI e sem volume de negociações poderia já ter sinalizado para você que era a hora perfeita para sair com a sua posição. Aos investidores do mercado que não conseguiram perceber esse comportamento de preço e estão nesse momento no prejuízo, eu minimamente aqui recomendo para vocês justamente colocar um stop próximo à formação técnica de muitos fundos que foram formados nesse momento aqui no mercado, para que justamente vocês possam limitar suas perdas em uma provável baixa que pode também acontecer aqui nos próximos dias para o seu comportamento de preço em várias criptomoedas. Então, por exemplo, para os comprados aqui de Ethereum, um ponto bem interessante para que você possa colocar o seu stop e assim limitar suas perdas é justamente próximo aqui essa faixa de negociações de $1.777, em que também acabou formando aqui realmente um fundo bem interessante, com uma grande concentração de demanda que foi encontrada justamente próximo a essa linha de média móvel de 200 períodos, e de fato é um ponto bem interessante para que você possa colocar o seu stop e assim limitar possíveis perdas no mercado. É também muito importante destacar para vocês que essa observação técnica também serve para tempos gráficos mais longos, porque já estamos aqui nesses tempos gráficos formando topos mais baixos que os topos anteriores e também já temos muito volume de negociações entrando aqui na parte da força vendedora. A real diferença aqui mais notória que podemos perceber ainda em tempos gráficos mais longos é realmente um comportamento de preço com as linhas de médias móveis ainda apontando para cima. Então também pode acabar sendo muito interessante para você observar justamente o comportamento de preço em tempos gráficos mais longos, para que você possa perceber se o comportamento de linhas de médias móveis ou de price action ainda está apontando uma tendência de alta, e aí com a tendência de alta sendo apontada e com as linhas de médias móveis também apontando para cima, eventuais oportunidades de compras poderão ser dadas justamente com o comportamento de preço rompendo um topo anterior no mercado e também tendo volume de negociações, e aí você poderia entrar nesse rompimento e também entrar surfando nessa onda de alta que está acontecendo no tempo gráfico em que você estiver justamente analisando. Porém, pessoal, sendo bem sincero aqui com vocês, eu não recomendaria que vocês tentassem comprar nesse momento, por justamente observar aqui muitos comportamentos de preços descendentes e sinalizações muito fortes de tendências de baixas em andamento. E sendo assim, uma real recomendação que eu dou para vocês nesse momento é justamente você evitar operações compradas, observando justamente esses fatores técnicos aqui citados, e tentar se posicionar nesse momento a favor das operações vendidas que o mercado pode dar como oportunidades para você, para que assim você possa justamente estar bem posicionado a favor da tendência principal desses momentos gráficos. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.